Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia, que Deus nos abençoe ricamente neste dia, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui juntos nesse final de semana, orando, intercedendo, clamando a Deus, para que o nosso final de semana seja um final de semana ricamente abençoado, e é o que Deus tem feito, respondido o clamor do nosso coração. Tudo aquilo que nós pedimos, Deus tem nos concedido. Amém? Tem sido assim na sua vida? Se não tem, tem alguma coisa que está fora do alinhamento, fora da vontade, fora do propósito de Deus. Então, creia que Ele tem algo especial para liberar para a sua vida neste dia, em nome de Jesus. Queridos, e antes de falar aquilo que Deus colocou no meu coração, inclusive nessa madrugada eu acordei e não consegui dormir mais, fiquei meditando a respeito daquilo que Deus estava falando, para que eu pudesse transmitir ao teu coração neste dia. Mas antes eu tenho um convite para você. Tenho um convite. Amanhã nós temos 2 grandes cultos. O primeiro culto é às 9 da manhã, na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Esteja conosco presencial, um momento único. Estaremos ali tomando do pão, também do cálice, ceando com o Senhor e recebendo uma palavra profética da parte de Deus através do profeta Vinícius Deracete. E às 18 horas, da mesma forma, nosso segundo culto, às 18 horas, na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Você vai estar recebendo também uma palavra profética, uma palavra de poder, de impartição da parte do apóstolo José Iracete. Você será impactado com a manifestação da glória de Deus. Estaremos ceando com o Senhor, amém? Então deixa esse convite ao teu coração, para que você não deixe de ser abençoado. Que em primeiro lugar, a nossa comunhão é com Cristo e também com a igreja. Muitas vezes as pessoas falam, mas não estou bem, eu não vou ceiar. Então você não está bem com Deus, porque crente não falta ceia, amém? Então deixa essa breve reflexão no teu coração, para que você não falte, em nome de Jesus. Queridos, e Deus tem falado muito ao meu coração a respeito das 5 pedras que Davi pegou ali no ribeiro. Quando vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, no verso 40, ele fala que Davi pegou seu cajado e ali desceu o ribeiro e pegou, escolheu as 5 pedras. Por que 5 pedras? Tem várias histórias, vários comentários, inclusive que Golias, o gigante, tinha mais irmãos, que de fato, que se você for ver mais para frente, os heróis, os guerreiros de Davi, eles mataram, né? Houve batalhas contra gigantes e mataram gigantes também depois. Então, na verdade, tinha realmente mais gigantes. Mas não é isso que Deus falou no meu coração. Na verdade, as 5 pedras são baseadas na circunstância do qual nós vivemos, da qual nos relacionamos com Deus e com a nossa vida direcionada por Ele. Por isso, queridos, eu quero que você preste bem atenção. Tem várias instruções, várias denominações em cada pedra. Alguns falam de uma situação, de outra, representa amor, representa isso, representa aquilo. Mas aquilo que Deus falou no meu coração é o que eu gostaria de transmitir ao seu no dia de hoje. A primeira pedra representa a fé. Tanto é que quando nós vamos para a palavra do Senhor, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, eu não preciso ver, mas eu creio. Se eu creio em Deus, minha vida está baseada na palavra de Deus, então eu tenho fé, eu vou caminhar, eu vou continuar porque eu tenho fé. Eu confio naquele que me comissionou, aquele que me chamou, aquele que me escolheu. E se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu creio que a partir de agora eu tenho fé que Ele vai me conduzir todos os dias. E Davi, baseado na fé, daquilo que ele conhecia de Deus, ele foi. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira pedra é a da fé. A segunda pedra é a confiança.
Ou seja, é a confiança em Deus. É a confiança que Davi tinha no mover de Deus naquele momento. Ele falou, é a minha chance de provar que eu sirvo um Deus verdadeiro. Eu confio no meu Deus. Ele confiou a mim. E eu vou confiar a esse Deus verdadeiro a minha vida. Você confia em Deus a sua vida? Você entrega de fato a sua vida a Deus? Davi, ele confiava no Senhor, que ele estaria com ele todos os dias. É uma promessa de Deus para mim, para você, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós fomos ver. A palavra de Deus é o que diz, que Ele estaria conosco em todos os momentos. Então, a segunda pedra é a confiança. Ele confiava na direção de Deus, ele confiava no agir de Deus. Tudo que ele fazia baseado na confiança em Deus. Ele já tinha derrotado um urso, já tinha derrotado um leão. E ele tinha confiança que aquele gigante ia cair da mesma forma, porque Deus estava com ele. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que confiar que o Senhor está conosco. Então, eu estou confiando naquilo que Deus tem me prometido. A terceira pedra é a preparação. Quando nós nos preparamos para algo, baseado na fé, na confiança, nós nos preparamos, nos organizamos. Independente das circunstâncias que vamos viver ou que você está vivendo hoje, baseado na fé em Deus, na palavra que Ele já tem te prometido, você se organiza. Se você precisa de orar, de jejuar, de fazer propósito, fazer campanha, de se consagrar, de fazer quebra de maldição, de fazer libertação, de orar, de ler, de se preparar, não importa, você tem que fazer para que você seja bem sucedido. Então, a terceira pedra é a preparação. Pode ver que Davi, ele se preparou da forma que ele tinha recebido de Deus, uma instrução de Deus. Deus, ele tem dado uma instrução específica para cada um de nós. Ele te deu uma instrução, ele te deu uma graça, ele te deu um poder, ele te deu algo específico para você. Pode ver que a armadura de um guerreiro, a armadura do próprio rei Saul não serviu em Davi. Não se encaixava. A preparação que Deus deu para Davi, para aquele momento, era a funda, era a pedra. Porque se ele se revestisse com aquela armadura, ainda que ele estivesse protegido, ele não ia conseguir se deslocar, se comover, se movimentar de acordo para lutar com aquele gigante. Porque ele não tinha força para medir forças com o gigante. Então ele não foi na força do seu físico, do seu braço, ele foi na força de Deus. Então Deus deu uma estratégia para ele, então ele se organizou. Por isso que a terceira pedra fala da organização. Da organização. Chamanda Kandia Suri Bicanta Larabaciri. Aleluia. Queridos, quando nós nos organizamos, quando nós nos preparamos, nós vencemos todas as batalhas. Aqui, Davi se preparou. Ele foi lá e escolheu as pedras específicas. Aleluia. Deus está dando estratégia para mim, para você no dia de hoje, para nos prepararmos para aquilo que nós vamos enfrentar no final de semana, no dia de hoje, amanhã, no decorrer da semana, no decorrer do mês, do ano, para tudo aquilo que está acontecendo, que vai acontecer à nossa volta. Nós temos que estar preparado. Preparado para quê? Que vai acontecer guerra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu tenho que estocar alimento, eu tenho que fazer... Queridos, eu tenho que andar em fé, em comunhão com Deus.
e no momento das circunstâncias, Deus vai estar comigo. Então eu preciso me preparar. Qual a preparação? Orar, jejuar, me consagrar. Qual é o propósito de Deus para minha vida? Qual é o propósito de Deus para minha casa, para minha família? Então eu tenho que andar nesse propósito, me preparar. Existe uma preparação. Aqui, a terceira, a preparação. E ele se preparou. Ele pegou as pedras, colocou no seu bornalzinho, no seu alforje. Pegou a sua funda. E ali, em fé, declarando a promessa de Deus, a fé que ele tinha, que ele ia derrotar aquele gigante, que era o momento que Deus tinha preparado para que ele pudesse ser reconhecido como o servo do Deus vivo. A quarta pedra é a promessa. Todos nós temos uma promessa. E Davi tinha uma promessa. Ele recebeu uma unção, que ele seria o novo rei. Ele não contou para ninguém, saiu contar com o seu próximo rei, não, ele ficou quietinho, se consagrando, buscando a presença do Senhor. Então, dentro dessa promessa, ele acreditava que tudo que ele enfrentasse, ele ia vencer, porque Deus estaria com ele. Então eu quero dizer que Deus tem uma promessa para a sua vida, aleluia. Deus tem uma promessa para a sua família, para a sua casa, para a sua história. E quando você confia no Senhor, na promessa dele, tudo vai dar certo, porque todas as batalhas que você enfrentar vai ser baseado na promessa de Deus. Eis que estarei contigo todos os dias, ele vai junto com você, independente das circunstâncias, independente da dificuldade que você for enfrentar, Deus estará com você, estará comigo, estará conosco, porque existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Qual é a promessa? De nos abençoar com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados. A maldição não existe mais sobre as nossas vidas. A doença não tem mais poder sobre as nossas vidas. A miséria não tem mais poder sobre as nossas vidas. Existe uma promessa de bênção sobre as nossas vidas, que as bênçãos correriam atrás de nós. Então, queridos, eu tenho que entender essa verdade para me viver. A quarta pedra é a promessa. Existia uma promessa sobre a vida de Davi. Então não era esse gigante que ia derrotar, ele não ia ser envergonhado, porque tinha uma promessa de Deus, que ele ia ser rei naquele lugar. Então ele não poderia morrer. Ele não poderia falecer, ele não poderia sofrer dano ali, que ele ia ser envergonhado. E isso não é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Assim como não era para a vida de Davi. Então, queridos, independente das circunstâncias, existe uma promessa para a sua vida e você vai vencer, você vai romper. Aleluia. E a quinta pedra fala da obediência. Porque se ele fosse desobediente, nada disso poderia acontecer na vida dele. Mas ele era obediente. Quando o profeta foi na casa de seu pai para ungir um dos filhos, o novo rei. Só que ninguém falou, ninguém comentou esse assunto, apenas disse que haveria uma festa, haveria um momento. E o único que não foi convidado, o único que não foi para casa, para a festa, foi Davi. O pai falou, vai ter um evento, o profeta vai vir aqui para consagrar um dos filhos, mas você vai ficar cuidando das ovelhas. Ele não ficou esperneando e resmungando lá no pasto. Ele foi obedecer o pai, ele obedeceu o pai e ficou cuidando das ovelhas. E Deus então, como já tinha um propósito na vida dele, não era nenhum dos outros irmãos, era Davi. Então ele foi chamado e foi ungido. Queridos, e a obediência nos leva a lugares altos. A obediência, tanto é que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em 1 Samuel 15, a desobediência de Saul fez com que ele perdesse o trono. E Deus escolheu a Davi para suceder Saul, sentar no trono no lugar dele. A desobediência de um fez com que ele perdesse o trono, o reinado. E a obediência de outro fez com que ele sentasse no trono. Então a obediência muda a nossa sorte, muda o nosso futuro. Então a quinta pedra fala da obediência. Quando nós olhamos para Efésios 6, nós vemos
o mandamento do Senhor, primeiro mandamento com promessa, versículo 2, fala que a obediência aos pais é o mandamento, o primeiro mandamento com promessa, fala de prolongar os dias de vida na terra. Então existe uma ordenança, uma organização segundo a palavra de Deus. Quando eu obedeço, cumpro a promessa, cumpro o propósito, cumpro a palavra de Deus, Deus, ele libera a bênção, se manifesta em favor da minha vida, em favor da minha história. E a quinta pedra, a obediência. Então ele pegou as 5 pedras, colocou no seu alforje. E ele usou apenas uma, porque ele tinha confiança. Ele era organizado. Ele era um homem de fé. Ele era um homem obediente. Então ele tinha convicção de tudo aquilo que ele estava fazendo. Que ele não pode ver que ele declarou que ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. E declarou uma palavra que hoje mesmo, naquele momento, o inimigo cairia. Então você quer enfrentar as batalhas? Quer vencer todas elas? Cumpra esta palavra em fé, em confiança, confiando naquilo que Deus tem te prometido. Anda preparado, se prepare, se organize e receba e cumpra a promessa de Deus. Ande na promessa do Senhor e em obediência, para que você seja suprido segundo a promessa de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo o prazer, a vontade de Deus de nos abençoar. Eu sei que é poucos comentários a respeito de cada pedra, de cada assunto, porque senão o vídeo fica muito longo, dá um estudo muito grande de hora aqui. Mas o nosso intuito desse canal é orar. E eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar nesta manhã de sábado, declarar um final de semana ricamente abençoado, que você vai andar em novidade de vida, debaixo de uma palavra profética, você vai experimentar de todas as promessas do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua bendita palavra nós oramos nesta manhã, declaramos, Pai, que estamos segundo o propósito do teu coração, andando a cada manhã, buscando o Senhor, buscando o teu direcionamento, e por isso, Pai, nós precisamos andar em fé, confiança, nos preparando, Pai, e recebendo as promessas do Senhor, em obediência para cumprir o propósito do teu coração para as nossas vidas. Por isso, Senhor, cada pessoa que está aqui comigo em oração, cada casa, cada família aqui representada, que a sua história, que a sua vida, Pai, seja totalmente mudada, seja totalmente direcionada, assim como foi a de Davi. Que o Senhor possa nos abençoar de uma forma extraordinária no dia de hoje. Que este final de semana seja um dia do qual o Senhor escolheu para mudar a sorte, mudar, Pai, o projeto, o propósito sobre a vida de cada servo e cada serva do Senhor que está aqui comigo nesta oração. Que cada pessoa, independente se é um pastor, se é um homem que já conhece a tua palavra, que tem andado nos teus caminhos, se é uma mulher que já tem servido ao Senhor, que está andando no teu propósito, ou se é aquele que acabou de chegar não tem o conhecimento da tua palavra, independente, Pai, da posição de cada um, independente, Pai, da forma de cada um, que é a forma que tem vivido até o dia de hoje, Pai, que a partir de agora cada um possa, Pai, colocar em prática todas essas funções da qual o Senhor tem nos dado, Pai, para que sejamos bem-sucedidos em tudo, assim como Davi, ele foi bem-sucedido, ele venceu as suas batalhas, e naquele momento ele foi promovido, ele foi reconhecido porque ele foi um servo segundo o coração do Senhor. Por isso, Pai, que sejamos desta maneira no dia de hoje, para que possamos reescrever a nossa história, a história da qual o Senhor já determinou para que a nossa vida seja uma vida de bênção, de vitória, de conquista, de realizações. Que todas as suas promessas se cumpram em nossas vidas, se manifeste na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por isso, Pai, eu oro e intercedo por cada vida que aqui está. Eu abençoo cada família aqui representada, segundo a promessa do Senhor, que estaria conosco todos os dias, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos conduzir, assim como o Senhor foi com Davi.
porque ele não batalhou com a força, Pai, do homem, força do braço, mas sim na força do seu poder. Por isso nos conduz o dia de hoje desta mesma forma para que estejamos, Pai, um dia de bênção na tua presença, Senhor. Por isso eu abençoo cada vida que aqui está em oração, declarando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que teremos um final de semana ricamente abençoado, com paz e prosperidade no nome de Jesus Cristo. Você que crê, declara aí, amém, eu tomo posse. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe com paz e prosperidade em nome de Jesus.